Então, pessoal, vamos à correção da nossa primeira questão aí da nossa prova de cartografia. A primeira questão aqui se refere à forma de representação da escala, que pode ser gráfica ou numérica. Então, nós trazemos aqui uma escala gráfica, onde a gente pode observar os intervalos, né? Demonstram aí que cada centímetro, que se refere aqui a 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, cada centímetro equivale a 615 quilômetros, então 4 centímetros equivale a 1845 quilômetros. E a pergunta traz na escala numérica correspondente a essa escala gráfica apresentada, como ela vai ser representada aqui, de forma numérica. Então, como nós vamos fazer isso? Vamos para aquela formulazinha básica, na escala é igual a distância real dividida pela distância reduzida. Então, o que nós temos aqui, então, é a escala, a distância real aqui é de 615 quilômetros e nós estaremos dividindo por 1 centímetro, que corresponde aí à escala numérica. Então, nós sabemos que não podemos dividir quilômetro por centímetro, então nós vamos fazer uma transformação, de quilômetro em centímetro, e essa transformação ela é feita multiplicando 615 por 100 mil. Isso por quê? Porque cada 100 mil equivale a 1 quilômetro. Então, nesse caso aí, nós vamos ter, 61 milhões e 500 mil centímetros. Bom, então, se nós dividirmos agora esse valor aqui por 1, nós vamos encontrar a escala, que escala é igual a 1 centímetro por 61 milhões e 500 mil centímetros, ou seja, a resposta aqui é a letra E. Então, pessoal, vocês entenderam o que é uma escala gráfica e como transformar essa escala gráfica em uma escala numérica? Bom, o inverso também é possível, Então, cada centímetro que você observa dentro do mapa tem uma equivalência em metros ou quilômetros, dependendo aí se é um mapa, uma carta ou uma planta. E é justamente agora a diferença entre essas três formas de representações cartográficas que nós vamos ver na nossa... O que nós vamos ter aí na nossa segunda questão? A pergunta vem: o roteiro turístico de Natal apresenta o centro histórico da cidade como um dos atrativos. O recurso cartográfico que possibilita uma melhor identificação da localização das edificações que compõem o centro histórico é a planta, porque possui uma escala. Então, o que é uma planta? Então, a primeira opção é uma escala grande que favorece a representação das áreas com grande extensão territorial. É uma escala pequena que permite identificar detalhadamente os aspectos da paisagem. C. Pequena, com alto grau de precisão de pequenas extensões do espaço. É uma escala grande com alto grau de detalhamento do espaço representado. Vamos observar aqui essa imagem que mostra, primeiro, um mapa, ele é de escala pequena, tem poucos detalhes e você vai ter a representação de uma área grande. Uma carta já é uma escala média, tem médio detalhes, é uma representação de uma área específica. E o que é uma planta? Uma planta é uma área de escala grande, possui muitos detalhes, áreas específicas e menores. Então, você vai observar que aqui em uma planta você consegue identificar muito mais detalhes do que uma carta e um mapa. Porém, a área aqui é menor que uma carta e menor que uma planta. Então, dessa forma, nós vamos observar que a resposta que mais considera a opção é a D.
tem um grau, é uma escala grande com alto grau de detalhamento do espaço representado. A correta leitura de uma planta não depende apenas da decodificação aí dos símbolos, né? Então também precisa entender a escala que essa planta possui. E é justamente sobre a escala, como calcular a escala, que é a nossa próxima questão. Então, venha comigo, presta atenção na nossa terceira questão de cartografia. Então, na nossa terceira questão, nós vamos ter aí, tá, um pequeno mapa, e esse mapa, ele traz aí, né, uma pergunta. Ó. Na cartografia, a escala é a relação matemática entre as dimensões do terreno e a representação no mapa, e constitui um dos seus elementos essenciais. Considere uma viagem do Rio de Janeiro até Belo Horizonte, passando por Vitória, para uma viagem mais segura. É importante calcular a distância do trajeto e a direção geográfica a seguir, desde o ponto de partida até o ponto de destino. Então, aí, essa questão, ela vai trazer aí duas perguntinhas, né? A primeira, com base na figura, né, no texto e na figura, você deve calcular a distância entre o Rio de Janeiro e Vitória, entre Vitória e Belo Horizonte, e entre Vitória e Rio de Janeiro, que na verdade é a mesma coisa da primeira aqui, é só para você ficar atento à questão. A mesma resposta aqui será também para Vitória e Rio de Janeiro. Então, apresente os cálculos, né, utilizados para essa questão. Então, vamos aí, o cálculo é o cálculo de distância real. Então, distância real é igual a distância reduzida vezes a escala. Então, essa é a nossa fórmula. Então, qual vai ser a nossa distância real? Qual é a distância reduzida? Olha, aqui já está mostrando, ó, 5 centímetros é a distância no mapa do Rio de Janeiro a Vitória. Então, aqui, 5 centímetros vezes a escala. O que é a escala? Ó, 1 centímetro no mapa equivale a 7.700.000 centímetros. Então, essa aqui é a escala. Então, como é que nós vamos fazer esse cálculo? Então, se nós multiplicarmos 5 centímetros por 7.700.000 centímetros, nós vamos ter o valor de 380, aliás, vamos aqui fazer direitinho, 38.500.000 centímetros. Pessoal, lembra aí, tá, que centímetro não é a resposta da questão. Por quê? Porque a distância real deve ser dada em quilômetro-metro. Você não consegue visualizar uma distância de 38.500.000 centímetros. E aí, como a gente vai fazer essa divisão? Então, eu vou chamar a atenção aqui, tá, para vocês. Nós vamos dividir esse valor por 100.000. Ah, mas por que por 100.000? Justamente porque 100.000 centímetros equivale a 1 quilômetro. Então, se eu quero saber quantos quilômetros tem em 38.500.000 centímetros, eu vou dividir aí por 100.000. E a resposta, né, fica tranquilo. O que eu vou fazer? Eu corto zero, eu corto 3 zeros aqui, eu corto por 3 zeros. Né? Então, aqui mais 2 vai dar 385 quilômetros, que é a resposta entre o Rio de Janeiro e a cidade de Vitória. Então, Rio de Janeiro, tá? E Vitória vai ter aí essa quilometragem em linha reta, tá? Então, vamos agora à segunda parte. Então, olha lá, nós vamos ter agora que calcular entre Vitória e Belo Horizonte. Então, aqui, ó, Vitória e Belo Horizonte, né? Vamos usar também
o mesmo cálculo, né? Mesma fórmula. Então, distância real é igual a distância reduzida vezes a escala, tá? Então, vamos lá verificar como é que a gente faz essa questão. Então, distância real é igual a distância reduzida, que nesse caso agora é de 4,5, tá? 4,5 vezes a mesma escala. A escala não mudou. Então, nós vamos ter aí 7.700.000 centímetros. Então, multiplicando esse valor, nós vamos ter aí o valor de 300. Se eu faço essa multiplicação aqui, ó, nós vamos ter 4,5 vezes 77, né? Porque os zeros depois a gente só acrescenta. Nós vamos ter aí, tá? A distância real é igual a 346,5, né? E aí a gente, né, vai colocar aí só os demais zeros, né? Aí, centímetros. Então, como da outra vez, né, a gente vai ter que transformar em quilômetro. Então, transformando em quilômetro, dividindo por 100.000. Então, vamos dividir por 100.000 centímetros. Nós vamos ter aí, tá, a nossa resposta, que é 346,5 quilômetros entre Vitória e a cidade de BH, aí de Belo Horizonte, né? Nós vamos ter aí a resposta das duas questões. E entre Vitória e Rio de Janeiro, você, é claro que é o inverso aqui. Então, aí a resposta, né, das duas aqui. Bom, a outra questão aqui que nos chama atenção, indica a direção geográfica do ponto de partida até o destino. Primeiro, de Rio de Janeiro a Vitória e depois de Vitória a Belo Horizonte. Então, vamos lá, ó. Eu fiz um mapazinho aqui para a gente poder visualizar bem. Gente, aqui é a Rosa dos Ventos, tá? Que vai fazer o quê? As direções que a gente tem que percorrer. Então, saiu do Rio de Janeiro, eu vou em direção a Vitória. Qual é a direção? Então, eu vou pegar aqui, ó, só para a gente poder ter essa ideia. Aqui, ó, eu saí do Rio de Janeiro, percorri para Vitória, então eu vou em direção ao Nordeste. Ó, então aqui, ó, vamos aqui. Entre o leste e o norte, nós temos o Nordeste. Então, ó, a linha quase retinha, tá? Então, entre o Rio de Janeiro e Vitória, tá? A resposta é, tá aqui, ó, entre Rio de Janeiro a Vitória, nós vamos ter aí Nordeste. E o segundo é, né, Vitória a BH. Então, aí nós vamos voltar lá, vamos pegar a nossa Rosa dos Ventos novamente, né? Vamos colocar aqui, ó, em cima de Vitória e nós vamos estar indo em direção ao oeste. Então, pessoal, claro que eu não coloquei aí a Rosa dos Ventos, né? A Rosa dos Ventos aí é uma das habilidades de localização que você precisa ter em mente para poder se localizar no espaço, né? E outro, né? Quais são os pontos de referência locais que você vai utilizar. Então, do Rio de Janeiro, o ponto de referência é o Rio de Janeiro. De Vitória a Belo Horizonte, o ponto de referência é Vitória. E aí, claro, né? As posições norte, sul, leste, oeste, né? Que são as principais para você guardar, ok? Então, vamos à nossa próxima questão. A questão número 4, ela vai cobrar aí um pouco da escala também, só que agora, né, você vai transformar, você vai encontrar a escala utilizada aí e, né, uma questão
que faz você pensar um pouquinho. Então, vamos lá. Então, pessoal, a questão 4 traz aí a seguinte situação. Ao selecionar um terreno, um comprador observou pela planta do loteamento que esse lote apresentava as seguintes medidas. 1 centímetro de frente, observa aqui que eu já adiantei desenhando uma representação de 1 centímetro de frente por 2 centímetros de lateral. A área informada é de 800 metros, então vamos deduzir que para ter uma área de 800 metros, eu teria que ter uma área de 20 metros, né, de frente e 40 de lateral, porque 20 vezes 40 dá 800 metros quadrados. Então, claro, coloquei 20 metros aqui, relacionando a 1 centímetro, porque 2 centímetros é o dobro. Então, se é o dobro de centímetro, também é o dobro de área. Então, nesse caso aí, né, a área é de... comprimento aqui, né, da lateral é de 40 metros, se a de frente é 20. Então, nós vamos ter aí já, então, a definição da distância reduzida, que é de 2 centímetros e 1 centímetro, e a distância real, que é de 40 metros e 20 metros, né? Eu posso usar qualquer uma das duas informações para descobrir a escala, então, eu vou usar aqui essa primeira. Então, escala é igual a distância real, que no caso aqui eu vou usar de 40 metros, dividida pela distância reduzida, que nesse caso aqui é de 2 centímetros, tá? Então, agora nós vamos observar que eu estou dividindo metro por centímetro e não dá para fazer essa divisão. Eu tenho que transformar metros em centímetros. E como é que eu transformo metro em centímetro? Multiplicando por 100 mil, tá? Lembrando que um metro equivale a 100 centímetros. Então, 40 vezes 100 é igual a 4.000 centímetros. Nesse caso, eu posso já fazer a divisão. 4.000 dividido por 2 centímetros é igual a 2.000. Então, a escala é 1 por 2.000, que é aí a opção da letra D. Então, resposta letra D, a questão 4. Vamos à nossa próxima questão, a questão agora sobre representação, projeção cartográfica, né? Aqui nós temos a projeção cartográfica, já está marcada aqui a opção correta, mas vamos analisar o que levou a essa opção correta, que é a letra E. Tá? Então, vamos lá. Existem 3 formas de projeções. Então, vamos ver quais são essas projeções. Nós temos aí a projeção cilíndrica, que é a projeção A. Nós temos a projeção cônica, que é a projeção B. E nós temos a projeção C, que é a projeção azimutal. Então, essas 3 projeções, elas vão nos orientar aí na resposta da nossa questão. Então, vamos analisar novamente a nossa questão, tá? Observando a imagem, nós vamos considerar que é uma projeção cilíndrica, né? Não é uma projeção cônica e também não é uma projeção azimutal. Então, sendo uma projeção cilíndrica, as projeções cilíndricas são utilizadas pelo cartógrafo Mercator. Então, nós vamos ali já eliminar a questão A, que fala que é uma projeção azimutal, já vamos eliminar a questão B, que fala que é uma projeção cônica, e vamos também eliminar aí a questão D, que é a projeção ortográfica. E vamos ficar ainda a projeção C e D, o que vai nos levar à segunda parte da afirmativa, que distorce as dimensões territoriais. Então, a projeção de Mercator, ela distorce a área das regiões próxima às áreas polares. Como a gente pode observar isso? Pela distância das linhas de latitude, que a gente vai observar serem maiores nas áreas próximas ao Polo Norte. Então, no caso aí, a distorção é nas áreas polares. Então, por isso,
nós também não vamos considerar a letra C e vamos manter aí a letra E como a resposta correta. Então, pessoal, é um conteúdo aí de projeção trabalhado também nesse trimestre, né? Faz você pensar aí na imagem da representação da superfície esférica da Terra em um plano. Então, só a representação já te dá uma boa dica de qual é a projeção questionada aí na questão. Então, vamos aí à nossa próxima questão. A nossa próxima questão, ela vai cobrar o conhecimento sobre localização cartográfica. Então, o que é uma localização cartográfica, né? A localização de um ponto dentro da superfície da Terra. Então, vamos aí à pergunta. Assinale a alternativa que apresenta corretamente, né, de forma correta e respectiva às coordenadas geográficas. Ou seja, respectiva significa a ordem A, B, C e D. Então, vamos analisar aí as opções. Na letra A, nós vamos ter aqui 50 graus ao norte, está correto. 100 graus a leste, 100 graus a leste, não, aqui nós estamos aí 100 graus a oeste, então nós já não podemos considerar a letra A. Então vamos à letra B, 50 graus ao norte está correta, 100 graus a oeste, agora sim está correta. A letra B está 40 graus ao norte, está correta, 80 graus a leste também está correta. Então vamos à letra C. Letra C está 20 graus ao sul, está correta, 40 leste. Aqui, ó, 40 oeste. Então, não podemos considerar a questão B. Então, vamos lá. Até aqui, na questão C, aparece igual à letra B, porém, 40 graus agora está correta, é a oeste e não a leste. Então, vamos para a letra D. A letra D, 10 graus ao sul, está correto. E 20 graus a leste está correto. Então, a opção correta é a letra C. Nossa próxima questão é uma questão aí, tá, de fuso horário. Então, a cidade de Crato está localizada no fuso 45 graus de longitude oeste. Sendo assim, em quantas horas a cidade de Crato está atrasada em horas no meridiano de Greenwich? Então, pessoal, essa questão nos faz aí relembrar alguns conceitos de fuso horário. Que conceitos são esses? Bom, a Terra, né, ela tem um movimento de rotação. Esse movimento, ele é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, e ela leva um tempo de 24 horas para completar esse movimento de rotação, que é realizada no sentido oeste-leste, um sentido anti-horário. Bom, se a gente pegar aí, considerar que a Terra é uma esfera, né, uma esfera 360 graus, se dividirmos 360 graus por 24 horas, que é o tempo que leva o movimento de rotação, nós teremos como resultado 15 graus. Nesse caso, vamos chegar à conclusão que a Terra foi dividida em 24 fusos de 15 graus, que representa cada fuso de 15 graus, o equivalente ao tempo de 1 hora. Então, considerando essas informações, vamos observar aí as alternativas. Então, nas alternativas aí, né, nós temos a cidade de Crato a 45 graus a oeste, né, do meridiano de Greenwich, que é o meridiano de 0 graus. Então, para saber a resposta, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar 45 graus e dividir por 15, que dá o resultado aí de 3 horas, que é a hora, né, que deve ser marcada. A letra D é o resultado aí da nossa questão 7. Bom, a questão 8 também é um conteúdo de fuso horário e vamos à questão. Para facilitar a comunicação entre os diversos pontos do planeta, convencionou-se um sistema de fusos horários baseado nos meridianos. Considerando estes fusos horários mundiais, quando for 14 horas do dia 25 de dezembro de 2011 na cidade de Londres, na Inglaterra, será 11 horas na cidade de Vitória, no Brasil, e 23 horas na cidade de Tóquio, no Japão. Observe o mapa a seguir essas 3 localidades. Bom, a diferença de horário entre as cidades mencionadas está associada aos fusos horários que foram definidos, entre outras razões, pelo conhecimento aí prévio, né? Pelo movimento de translação? Não, pelo movimento de rotação. Então, a gente vai eliminar aqui, ó,
A letra A, que fala que é translação, e também a letra D, que fala sobre translação. Vamos ficar entre a B e a C, que fala sobre movimento de rotação. Vamos considerar a segunda parte da afirmativa, que diz que na letra B é executado no sentido leste-oeste. Opa, lembra? Sentido oeste-leste, não leste-oeste. Então, o correto aqui é a alternativa C, porque ela apresenta o movimento de rotação e no sentido aí leste-oeste, ok? Então, vamos mais uma questão agora, é a questão sobre conceitos geográficos. Pessoal, olha bem, o conceito geográfico é um conceito que foi bem trabalhado no início do trimestre, inclusive com o desenvolvimento de um trabalho para você analisar aí a paisagem da nossa região, considerando aí esses conceitos. Quais conceitos são esses? Nós temos aí 5 conceitos geográficos. Conceito de espaço geográfico, paisagem, território, região e lugar. Cada um deles, né, foi bem discutido durante as nossas aulas neste trimestre. Então, vamos aí à questão 9. A questão 9, ela traz aí um pequeno texto onde mostra: esta categoria pode ser definida como espaço percebido, ou seja, uma determinada área ou ponto do espaço de forma como são entendidos pela razão humana. Seu conceito também se liga ao espaço afetivo, aquele local em que uma determinada pessoa possui uma certa familiaridade ou intimidade, como uma rua, uma praça ou a própria casa. Então, o conceito definido aí é o conceito de lugar. Vamos, pessoal, lembrar aqui, tá? O conceito de lugar é um conceito abstrato, porque é o conceito que analisa a relação que o indivíduo, cada indivíduo tem com o espaço de vivência. Então, considerando aí que lugar, para mim, não necessariamente seja lugar para você, porque é o local aonde eu mantenho uma certa relação, uma certa afetividade. Então, sempre que considerar, tá, essa relação de afetividade, estamos nos referindo ao conceito de lugar. Então, no conceito aí, mais uma atividade, né, mais uma parte, o conceito também geográfico na questão 10. Uma categoria amplamente utilizada no âmbito da política, esse conceito é comumente entendido como uma área delimitada por uma fronteira e está relacionada a uma configuração de poder. É, portanto, uma área apropriada, uma porção do espaço geográfico onde uma relação hierárquica estabelece-se. O que categoria geográfica refere a essa definição? Bom, gente, 2 palavrinhas aqui são super importantes. Quais são? Delimitação de espaço e poder. Quando nós temos aí um espaço em que tem essas 2 palavrinhas, poder, né, e limite, nós vamos estar falando de território. Então, a resposta correta é a letra E. Então, pessoal, terminamos aí a nossa correção da nossa avaliação. Agora você está pronto para a nossa atividade de recuperação, caso você não tenha obtido aí, né, a média necessária nesta avaliação. Espero ter ajudado. Se você tiver alguma dúvida, vai lá nos comentários do vídeo, deixa sua dúvida que eu vou responder e assim você estará se preparando melhor para a nossa provinha de recuperação. Então, até a próxima aula. Até mais.